Existem lugares que guardam mais do que prontuários médicos. Eles guardam fragmentos. Hoje eu trago vocês para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mas este não é apenas um vídeo de investigação. É um acerto de contas com o meu passado. Alguns de vocês, quem assiste, me vê explorando sobre o natural, mas o que alguns sabem é que minha sensibilidade começou lá, entre aqueles tijolos neogóticos, quando eu era apenas uma criança, trazido pela minha mãe para tratamento. E o que eu vi naqueles corredores nunca me deixou. Hoje vamos mergulhar na história, nas lendas e no medo real que habita este hospital. A Santa Casa não é um hospital comum. Fundado originalmente em 1560, depois ele se mudou para um prédio imponente no bairro de Santa Cecília em 1884. O projeto é do arquiteto italiano Luigi Pucci, o mesmo mestre por trás do Museu do Ipiranga, que também é lindo. Em todo o estilo neogótico inglês, os tijolos aparentes, os arcos ogivais e os tetos altíssimos não foram escolhidos por estética, mas por uma teoria médica da época, a dos miasmas. Acreditava-se que o pé direito alto dispersava-se os ares ruins, mas essa arquitetura catedralesca acabou criando um ambiente perfeito para as sombras. Lá o frio ecoa e o frio da parede de tijolos parecem vir de dentro da terra. Se as paredes têm memória, o lugar mais carregado deste complexo é onde ficava a roda dos expostos. Até meados do século XX, mães desesperadas deixavam seus bebês em um cilindro de madeira que girava para dentro do hospital, garantindo o anonimato. Imagine a carga de dor, culpa e choro que ficou impregnada ali. No museu do hospital, a roda original ainda existe. Funcionários relatam que nas noites mais silenciosas é possível ouvir o rangido da madeira, girando em um choro abafado que parece vir do nada. Eles relatam ouvir choro de bebê distante. É o eco de milhares de vidas que começaram ali, marcadas pela separação. E agora eu preciso abrir meu coração para vocês no meu relato pessoal. Quando eu era criança, minha mãe me levava lá, né? Eu, meus irmãos, minhas irmãs principalmente, que é mais na mesma faixa etária que a minha. E ela levava a gente lá. Eu tenho memórias muito afetivas, inclusive, porque eu lembro que eu chegava lá e tinha, enquanto a gente esperava, a gente ia para os jardins que tem lá fora, né? E aquele jardim, meu pai, eu ficava olhando assim, aquela imensidão daquele prédio, passava medo. E uma dessas vezes eu tive que ficar internada. Eu era muito criança, não lembro muito bem, mas eu lembro que minha mãe falava que eu fiquei uns 4 meses internada. Eu era bem novinha. Então, inclusive, quando eu me internei, eu fiquei apavorada, né? Porque foi uma doença meio complicada. Eu lembro que eu vivi alguma coisa que mudou a minha percepção de mundo, sabe? Eu lembro que hoje em dia, né, eu já vi pessoas internadas em hospital, inclusive as portas dos quartos ficam fechadas, né? Aquela época, na minha fase, na minha vez,
a porta ficava aberta. E aquela porta ficava aberta e eu tinha olhar direto pro corredor. Então eu via o que passava para ir, para voltar. Agora imagine essa porta aberta durante a noite, com uma criança de 4 anos, mais ou menos, é o que eu tinha. Eu lembro que eu via os carrinhos passando com o café da manhã, o carrinho passando com o almoço. Eu vi o carrinho passando, e aí vinha, né, naquele corredor. E não era agitado como é hoje em dia, né? Passa, né, enfermeiro, funcionários de saúde pra lá e pra cá. É mais agitado hoje, eu sei que é, mas naquela época era parado. Era parado, era sombrio pra mim. Tão pequenininha ali naquela cama de ferro do hospital. E eu lembro que eu olhava aquela porta aberta e aquele corredor. E eu via coisa passando ali, eu tremia de medo. E eu lembro que tinha uma vez que as enfermeiras vieram avisar a gente, que foi a única hora de felicidade naquele hospital que eu tive, fora as vezes que minha mãe e meus irmãos me visitavam, que eles avisaram, ó, o Silvio Santos tá aí. Eu lembro que eu falei, até que enfim vai passar alguma coisa boa nesse corredor. Aí eu lembro que passou ele uma vez, assim, com todos os enfermeiros. Aí apareceu gente, né? Todo mundo, assim, atrás do Silvio Santos, o Silvio Santos vermelhão ali. Eu falei, olha, ai. Aí eu lembro que ele entregou brinquedos pra criança, aiada. E eu ganhei um boneco feijãozinho, azulzinho, lembro até hoje. Se eu achar a imagem, eu vou pôr ali. Então, essa foi a única alegria. Quando minha mãe vinha com meus irmãos me visitar e quando eu vi o Silvio Santos. Fora isso, foi fácil não. Então, eu lembro que uma vez, né, acordei de madrugada lá e aquele silêncio de hospital é uma coisa que só sentindo na pele, sabe? Naquela época ainda, 4 anos eu tinha, imagina, né? Faz tempo. E eu lembro que alguma coisa me chamou para olhar pro corredor. Eu olhei. Ai, dá até uma coisa de lembrar. Me emociona até, porque eu era tão pequena e eu lembro que eu olhei pro corredor. Gente, sem mentira nenhuma. Eu não tô inventando, não. Eu vi uma figura pequena E eu, me sentindo sozinha, eu senti muito medo, porque era uma figura pequena. Gente, sem mentira. Tinha um olho deste tamanho, fixado em mim. Fixado em mim. Tava olhando pra mim. E eu lembro que eu senti muito medo. Entendeu? Eu senti muito medo. E eu vi aquilo, e eu fiquei um tempo encarando, porque eu não conseguia me mexer. Eu fiquei tão apavorada que eu não conseguia me mexer. E eu lembro que era muito estatelado, era uma figura muito assustadora, muito assustadora, muito assustadora. Então lá estava ela, uma luz, uma figura parada, estática, emoldurada pela luz fraca do corredor. E a figura era pequena e ela não se movia. Mas o que me paralisou foram os olhos. Eram olhos imensos, arregalados, fixos em mim. E não era um olhar de paz. Era um olhar que parecia querer me devorar, me consumir por inteiro, sabe? E aí eu senti meu coração congelar. Meu corpo ficou inerte, dormente, como se aquela presença estivesse drenando minhas forças, sabe? E aí, né, no limite do meu medo, eu não sei como, porque eu me senti paralisada, mas no limite do medo eu consegui me mexer.
E eu consegui desviar e eu consegui me mexer, então eu puxei o lençol, sabe? Ai, peraí. Então, aí eu consegui, né, puxar com tudo, cobri os olhos, a cabeça, fiquei ali, congelada, imóvel. E fiquei ali até que hora eu não sei, mas eu não abaixei não. Eu fiquei ali, não sei se dormi de cansaço e medo, ou se fiquei mesmo a noite toda acordada. Eu só sei que eu só abaixei o lençol branco do hospital quando eu vi começar a aparecer os primeiros rainhos solares. Antes disso eu não queria mais ver. Eu fiquei sozinha no meu escuro lá dentro do lençol até eu senti que estava amanhecendo. Enfim, né, sobre o meu relato, até hoje eu não sei, né, que entidade era aquela, mas eu sei o que eu vi. Mas ela me viu primeiro. Mas meu relato não é o único. A Santa Casa é famosa por aparições de freiras, enfermeiras do passado. As irmãs, né, de caridade administraram aquele lugar por décadas. Inclusive, eram elas que cuidavam das crianças, né, dos bebês recém-nascidos que deixavam lá na roda dos expostos, que eles colocavam, as mães colocavam, né, como já citei, o bebezinho recém-nascido ali, aí lá dentro as irmãs viravam e pegavam, né, os bebês para cuidarem. E dizem que no pavilhão Doge, uma freira sem cabeça percorre os corredores, mesmo aqueles que eu vi, mas séculos antes, nas madrugadas mais frias. Já na pediatria, o relato é mais doce. A lenda de Araceli, uma enfermeira ou irmã que aparece para acalmar crianças que choram de dor. Ela ajusta o travesseiro, faz um carinho, e quando a enfermeira de plantão chega, a criança diz: aquela senhorinha bonitinha ali já cuidou de mim. Mas não havia ninguém ali. E lá vem outro relato dessa época que eu tive ali. Eu lembro que eu recebia a visita de uma enfermeira que eu era apaixonada. Eu achava ela a coisa mais linda e delicada e boazinha. Eu falava: mãe, a enfermeira tal, ela é tão boazinha, ela cuida de mim, ela tem um sorriso doce, ela é tão bonita. E eu lembro que ela era um amor comigo. Gente, será? Será que não é a Araceli, a enfermeira doce que circula por lá? Não duvido de nada. Só sei que quando eu recebi alta, eu falava para minha mãe: eu quero ser enfermeira, inspirada na enfermeira que me atendia. E eu lembro que ela não dava injeção nem nada, parecia que ela vinha só para cuidar de mim e me trazer paz. Gente, estudando esse caso, vendo sobre as histórias para trazer aqui para vocês, só pode ser. Ou era delírio da minha infância, tão pequenininha e com imaginações para poder me livrar da doença e me sentir bem com uma presença tão doce. Não sei. Mas só sei que existe mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Continuemos ao caso. E não podemos esquecer que a Santa Casa também foi o quartel-general de dor durante a Revolução de 1932. Soldados feridos eram trazidos em massa para lá. Os porões, os corredores e até as capelas foram improvisados, necrotérios improvisados. E a energia de quem morreu lutando, muitas vezes longe da família,
ainda pulsam lá. E há relatos de sombras com fardas antigas vistas nos jardins e o som de botas marchando, o mesmo jardins que eu ficava lá com a minha mãe esperando para ser atendida. A gente saía para respirar um ar, porque lá dentro era bonito, mas eu sentia medo. E marchando nos níveis subterrâneos do hospital. É como se a guerra, para algum deles, nunca tivesse terminado. A Santa Casa de São Paulo salvou minha vida física e eu sou grata pelos profissionais da época, o carinho e a atenção da minha mãe e dos meus irmãos, de Deus, mas abriu as portas da minha mente para o que não podemos explicar. Hoje, cada vez que olho para aqueles tijolos, eu agradeço pela cura, mas respeito as sombras que ficaram para trás. E você? Já teve alguma experiência com hospitais antigos? Já sentiu que não estava sozinho em um quarto de enfermaria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos trocar essas histórias. Eu sou Silvia Benedicta. E lembre-se, às vezes o que nos observa é apenas o passado, querendo ser lembrado. Sobre o meu relato, eu estou no controle agora. E aquela menina indefesa cresceu e se tornou uma mulher que domina o mistério. Agora eu sou a dona da narrativa. E ao contar a minha história, eu posso estar dando voz a outros pacientes e outros funcionários que podem ter visto coisas e nunca tiveram coragem de falar. E apesar daquele susto, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo faz parte da minha história, faz parte da minha trajetória de vida. E hoje, contando meu relato, eu fiz uma homenagem ao meu próprio crescimento. E eu vim, com medo, mas eu vim. E foi libertador. Obrigada por eu poder ter dividido isso com você. Até o próximo mistério.